vamos abordar um tema que é caro a todas as pessoas que gostam de ler, especialmente as pessoas de fé. O que é a Bíblia? A palavra Bíblia é de facto um plural, vem do grego e significa livros. Tá Bíblia, é assim no grego. E é, portanto, como já disse, uma palavra plural. É uma coletânea de livros, vamos ser francos, uma biblioteca em que os vários livros tiveram seleção ao longo de muitos séculos e eles têm, evidentemente, um fio condutor. O fio condutor é este: como é que Deus agiu no meio do seu povo e através do seu povo e fez com eles uma aliança para durar, uma aliança com o seu povo. Estes vários testemunhos da sua fé em Deus, então, está expressa de acordo com a cultura, com a situação histórica, com a linguagem que cada uma dessas testemunhas tinha no seu momento, na sua existência. E nós temos muitos tipos de texto. Temos, por exemplo, textos normativos. O que é isso? Por exemplo, os mandamentos. Não farás isto, não farás aquilo. É uma indicação clara de um caminho a seguir. Mas temos textos poéticos. O exemplo mais óbvio são os salmos. E temos histórias familiares, temos novelas também. Por exemplo, José do Egito. E, claro, temos profecias e outro tipo de textos. Estes vários livros não são todos iguais. Isso é muito importante sublinhar. E não devem ser lidos como se fossem, porque não são, de facto, iguais. Mas deles e neles, as testemunhas que escrevem acerca de Deus vão revelando esse Deus que é Criador, esse Deus que tem um propósito para o seu povo e, de uma forma suprema, a revelação de Deus é Jesus Cristo. Esta biblioteca, chamada Bíblia, os livros, continua a ser um dos principais meios para que Jesus Cristo se continue a revelar e possa ser também utilizado para falar dele, testemunhar dele e, através da inspiração e do poder do Espírito Santo, outros possam chegar também à salvação. Portanto, independentemente das várias formas literárias, os crentes encaram a Bíblia como inspirada por Deus e de forma especial para a nova aliança, ou seja, o Novo Testamento que Deus fez com um povo, já não um povo etnicamente falando, mas um povo de todas as nações, de todas as tribos e de todas as línguas. Um povo realmente trabalhado por Deus. Os livros da Bíblia foram inicialmente escritos e copiados à mão em rolos de papiro e, mais tarde, utilizou-se outro tipo de materiais mais duráveis, como rolos de pergaminho, por exemplo. Nós, os protestantes, estamos muito habituados a utilizar a dimensão do papel, não é? A Bíblia impressa, aquele livro com todos aqueles livros lá dentro, impressa, mas todos sabemos hoje, e isso é cada vez mais generalizado, a Bíblia também está disponível digitalmente para tablets, telemóveis, para PC, enfim, hoje em dia não podemos dizer que não temos acesso à Bíblia e é fácil partilhar essa mesma Bíblia. Uma coisa é certa, a boa notícia, a nova aliança ou o testamento que Deus faz com o seu povo continua válido para todas as nações, para todas as tribos e para todas as línguas. Mas a Bíblia não foi escrita em todas as línguas. Foi escrito no Antigo Testamento, foi escrito em hebraico e em aramaico. No Novo Testamento foi escrito num grego, que era a língua de comunicação do Império, para lá do latim, naturalmente, mas era a língua da cultura, num grego popular chamado o koiné, um grego que todos podiam mais facilmente compreender. Seria um bocadinho como o nosso inglês hoje em dia. Assim, também, à semelhança do que aconteceu no judaísmo, a Igreja primitiva continuou a tradição judaica, que era de escrever
e de incorporar livros que considerasse inspirados. Foi o caso das cartas paulinas, que ele escreveu à Igreja de Corinto, à Igreja de Efésio, etc., e que rapidamente se constituíram uma espécie de um conjunto de cartas, aquilo que se chama um corpus, um conjunto que circulou então também pelas várias igrejas. Depois das cartas paulinas é que apareceram os evangelhos e depois outros livros, outras cartas que se juntaram gradualmente no chamado Novo Testamento. Esta biblioteca, Bíblia, é a publicação mais vendida de todos os tempos e teve uma profunda influência, tanto na cultura como na história, especialmente no Ocidente europeu e depois, por influência dos europeus, em todo o mundo. Hoje em dia, os livros da Bíblia são traduzidos, segundo se pensa, em cerca de metade das línguas existentes no mundo. Mas, como é habitual, os textos podem ser interpretados de maneiras muito diferentes. Se se fizer uma leitura e uma interpretação literal dos vários livros da Bíblia, geram-se naturais contradições. Foi assim que, por exemplo, alguns desenvolvimentos da ciência ainda nascente fizeram com que a autoridade eclesiástica se sentisse melindrada, foi questionada pelos desenvolvimentos, por exemplo, das ciências naturais, da observação dos astros através de telescópios, que foram, a princípio, bastante limitados. Os textos bíblicos não foram escritos para dizer como surgiram as plantas, os animais, mas sim para afirmar, e isso sim é importante reter, para afirmar que Deus é o Criador de tudo o que conhecemos e do que desconhecemos. É uma afirmação de fé profunda, seja qual for o ponto de desenvolvimento das ciências, na realidade, dizemos como os que escreveram, na realidade, Deus é e será sempre maior. Portanto, não há que temer na nossa fé com a dimensão científica, acompanhamos, seguimos, examinamos, mas a fé é de uma outra natureza. Ela vai mais fundo porque é uma dimensão espiritual profunda. Os textos bíblicos têm, evidentemente, uma longa tradição literária e muitos deles, antes de serem texto, eram contados. E muitas vezes têm determinadas estruturas que permitem a memorização. Claro que nós, como falamos em português, nem sempre temos essa noção, mas literariamente tem mais de 2000 anos de história. É extraordinário. E a Bíblia influenciou muitas práticas do mundo. Por exemplo, práticas de higiene pessoal. A questão do lavar as mãos. Parece uma coisa tão simples. Era por razões religiosas, sim, mas teve consequências extraordinárias na saúde. Ou, por exemplo, indicar pode-se comer isto, não se pode comer aquilo. E isso tinha a ver também com uma determinada prática. Era religioso, mas, para nós, hoje isso não tem importância, mas os ensinos que lá estão influenciaram direta ou indiretamente não só os hábitos alimentares, mas a política, o direito, a guerra e a paz, a moral sexual, o casamento, a vida familiar, enfim, uma quantidade de coisas importantes para qualquer pessoa. Continuaremos no próximo programa aprofundando como a Bíblia por vezes foi utilizada. Fiquem bem.